Bom dia, meus amados irmãos. Olá, bom dia. Oração da quinta-feira. Eu resolvi, de acordo com a intuição que eu recebi, fazer uma semana inteira dedicada à oração diária. Meus amores, e antes de fazermos a nossa oração de hoje, eu vou fazer com você uma pausa, uma reflexão sobre a inveja e como ela se manifesta na nossa vida e quais são as consequências de nós estarmos cercados por pessoas maledicentes e pessoas muito invejosas. É real, nós vivemos em uma sociedade que existe muita negatividade. Convivemos com pessoas que no seu oculto, lá nos seus íntimos, camufla muito a verdade de quem são. E, de fato, o que alimenta no íntimo da sua alma. Só que você tem que colocar uma coisa na sua cabeça. Em todos os relatos que eu escuto, ou da história da humanidade, o desfecho para as pessoas invejosas, o desfecho para as pessoas fofoqueiras, contendeiras, é sempre a vergonha e a desonra. Por quê, caríssimos irmãos? Porque Deus é claro quando Ele diz que a uma Ele abate e a outra Ele exaltará. E não agrada a Deus a mentira, a inveja, a fofoca. Deus não se agrada das pessoas que trazem contendas, que fazem no seu íntimo, no seu oculto, coisas que prejudicam a vida do seu irmão. E existem pessoas muito hábeis em palavras, em posicionamentos, que até parecem de verdade, né? E que às vezes vai minando, colocando gatilhos emocionais, despertando no outro, talvez uma revolta, uma conversa, uma palavra, para ir minando o seu prestígio diante das outras pessoas. Quem nunca passou por isso? Só se você não observar e não viver nesse mundo. E eu vou colocar para você um dos relatos que eu acho mais bonito na história da humanidade sobre as vitórias em relação à inveja que se levanta contra as nossas vidas. Por quê, caríssimos irmãos? Porque a nossa essência humana, a nossa presença humana na Terra, às vezes algumas pessoas se julgam mais sábias, inteligentes, mais hábeis, né? E começam a achar que pode manipular a vida das pessoas, interferir e mudar o curso daquilo que Deus criou para que cada um de nós vivêssemos. E elas conseguem atrapalhar, sim. A gente vê isso na novela, na ficção e na vida real. Conheço muitas histórias, ouço muitas pessoas e recebo também a intuição. E é muito, muito, muito certo que aonde a luz passa, as trevas não permanecem, nem da inveja, nem da mentira, nem da dissimulação, porque quando as máscaras não caem, Deus arranca. Ninguém vive um personagem a vida inteira. Basta que você tenha ouvidos e olhos bem atentos para que você possa discernir as pessoas a quem você convive, dá credibilidade, partilha a sua vida. De tudo que você precisa fazer, você tem que guardar o seu coração
e a sua língua, porque ela é espada, ela é espada. E muitas são as cobras, víboras que usam a língua para trazer derrocadas no mundo e na vida das pessoas. Então eu vou te contar uma passagem que eu acho lindíssima, sobre a vida de José do Egito. Conta a história de que José era uma pessoa muito sonhadora, um jovem que sonhava, que tinha muitos sonhos, e num desses sonhos Deus revelou para ele o propósito para a sua vida. Ele, muito feliz com o sonho que ele acabava de ter, muito feliz, foi contar logo para quem? Para os seus irmãos. Porque às vezes, meus amados irmãos, dentro da nossa própria família, nós vamos encontrar pessoas que mantêm um certo despeito em relação às nossas vidas e que não ficariam felizes com as suas conquistas, A gente vê isso muito acontecendo. Então, amados irmãos, José contou aos seus irmãos e foi o bastante para que eles tramassem e armassem uma cilada para tirar José de cena. E eles o levaram por causa de uma túnica que ele recebeu do pai. Eles ficaram muito invejados por não ter a mesma túnica. Mas eles jamais teriam aquilo que José tinha, porque José era o escolhido de Deus naquela família para mudar toda a história da humanidade, inclusive sobre a nossa certeza de que a inveja não prevalece na sua vida, na minha vida, nem daqueles que têm a sua consciência em Deus. Podem nos afetar, podem atrapalhar nossos caminhos, dificultar, sim, mas Deus nos dá condições para que a gente supere. E esses invejosos terão que assistir à nossa exaltação, à nossa honra, porque ela vem do Senhor. E conta ainda que José foi espancado, eles decidiram que não iam matá-lo. Espancado e jogado dentro de uma cisterna. Estava ali, sendo entregue à morte. Quem iria tirá-lo dali? Quem poderia salvá-lo naquele momento de aflição? Ora, o mesmo que havia lhe dado sonhos e prometido a ele a realização desses sonhos. Porque Deus tinha um propósito na vida de José. E passava por ali uma caravana de peregrinos e retirou José daquelas condições. José era um moço apessoado, bonito, de boa aparência, relata a Bíblia, inteligente, sábio, e além do mais tinha os dons divinos, e ele foi vendido como escravo. E avaliado como uma peça importante, ele chegou à casa de Potifar. Potifar era um grande sacerdote no Egito antigo, porque a staff de pessoas, a hierarquia era o faraó, os sacerdotes, os escribas e o povo. Mais ou menos isso, a pirâmide social daquela época. Então José foi para uma casa, para um palácio, e leal como era, fiel a Deus como sempre foi, fazia ali o seu melhor. E como, bem abençoado, de aparência, despertou o interesse da esposa de Potifar, Ranofrite, que assediou por longos e longos dias, não obtendo êxito,
ela armou-lhe uma cilada. Ele chegou, conta os fatos, que ele chegou até o quarto, ela estava em trajes íntimos e ela tentou assediá-lo, recebendo dele a recusa, porque ele era um homem íntegro, leal ao seu patrão e aos seus próprios princípios. Não satisfeita com a recusa, ela armou uma cilada, enveredando a vida de José, como se ele tivesse atentado contra a sua moral e a violentado. Claro que todos os fatos pareciam incriminar a José e ele foi levado ao calabouço. Olha que sino, o que causa inveja na vida das pessoas, o que causa mentiras, armadilhas, as ciladas. Pois bem, era o fim de José? Não, amados irmãos, era só o começo de mais um processo, de uma prova que ele teria que suportar. Porque Deus testa a nossa capacidade para aceitar, para conviver com os desafios e para superar todos eles. Porque nós temos dentro de nós a presença do Todo-Poderoso. Então conta que o faraó teve um sonho, espalhou no reino a notícia de que o grande faraó queria alguém que conseguisse decifrar-lhe o sonho. E vieram sábios, mágicos, feiticeiros, bruxos, de toda a parte do mundo. E José, durante o calabouço, com a sua humildade, com a sua essência, com a presença de Deus que ele tinha, ele fez algumas amizades. Ele interpretou o sonho do padeiro, do copeiro. E quando a notícia chegou até ele, ele pediu a oportunidade para falar ao faraó. E como era um propósito de Deus na vida para desvendar todo esse arrumadinho, essa obra maligna, essas perseguições na vida de José, ele chegou na presença do faraó. E a credibilidade de Deus é diferente da credibilidade das línguas enganosas. E o faraó percebeu nele a verdade. Porque quando a verdade chega, nenhuma mentira prevalece. Isso é muito forte também, muito forte. Existem muitas inverdades montadas, trabalhadas para que pareçam realidade, mas elas não prevalecem. Porque não existe nada mais perfeito do que a perfeição de Deus para clarear a nossa mente, os nossos ouvidos, para que a gente possa cumprir a nossa missão de alma. E nada, nem inveja, nem mentira, nem contenda, nem fofoca, nem prisão, nem nada vai te tirar do seu caminho, daquilo que é para a sua vida. E eis que José saiu dali como governador, honrado duplamente e reinou absoluto. Qual foi a paga para os invejosos, para os seus perseguidores, para os seus caluniadores? Foi assistir José sendo honrado publicamente, tanto por Deus quanto para o faraó e para todo o povo do Egito. O que essa história vem para nos ensinar, caríssimos irmãos? Que não importa as armadilhas que você tem enfrentado, não importa o que as pessoas têm atribuído à sua vida para te separar dos seus propósitos. Não importa. Existe um Deus
que tudo vê, as coisas mais ocultas, as mentiras mais semelhantes à verdade, a seu respeito. E no tempo de Deus, Ele mostrará que o propósito dele para a sua vida é maior do que tudo, do que todos aqueles que conspiram contra a sua própria exaltação. E você será exaltado, e as pessoas que de alguma forma lhe feriram, lhe perseguiram, mentiram, caluniaram, te difamaram, pagarão vendo a sua honra de público, né? Quer você um sofrimento maior para o mentiroso ser descoberto na sua mentira? Para os invejosos ver triunfar a pessoa que eles tanto odeiam? O que isso tem de lição para nós? Não importa. Não importa nada que digam a seu respeito. Não importa nenhum rótulo que você tenha recebido. O que importa, caríssimos irmãos, é a nossa verdade com Deus. É a luz da nossa consciência e a luz da nossa alma que nos capacita, que nos possibilita a dizer: a verdade está comigo. E eu creio que no momento de Deus, toda a minha vida será transformada e que não há nenhuma inveja, nenhum invejoso, nenhum perseguidor, ninguém que trama contra a minha vida, nenhuma língua que se levanta, que não se curvará diante da honra que Deus fará acontecer para mim, porque tudo aquilo que é meu, a mim voltará. Tudo aquilo que é para a minha vida, eu vou desfrutar. É assim que você tem que pensar. Hoje eu fui intuída a falar esta palavra que eu acho muito bonita. E vamos orar a Deus. Por quê? Para quebrar a maldição dos nossos inimigos, para calar os caluniadores, para destravar todos os caminhos e as setas que vieram para as nossas vidas. Somente com a proteção do Altíssimo, somente Deus pode fazer por nós e desfazer todas as obras de engano da nossa vida. Trouxe hoje um anjinho com uma luz violeta para que você receba nesse momento a paz de Cristo, a iluminação, a cura das suas dores, e para que você não se aflija, tenha apenas a consciência de que você está com a verdade e que no momento de Deus todas as coisas serão reveladas. Assim diz o Senhor: confie em mim e o resto eu farei. Confie nele, guarde seu coração, a sua língua, que da sua boca saia palavras para auxiliar e não para contendar, para não colocar pessoas contra pessoas, porque na hierarquia na hierarquia espiritual que nos cerca, a palavra reinante é o amor. Ninguém é melhor que ninguém. E quando nós juntamos em oração, quando nós juntamos em verdade, em harmonia, todas as trevas, inveja, todo mal da nossa vida sai do nosso caminho. Porque quem nos promete é Deus e Ele é fiel para cumprir. Que você tenha uma quinta-feira linda, abençoada, com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Encontre a paz que você precisa. E não se justifique. Apenas ore e entregue ao Pai, que Ele fará por nós tudo aquilo que nós precisamos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixai cair em tentação, livrando-nos de todos os males, ontem, hoje, amanhã e para sempre. Porque a tua honra, a tua glória, o teu poder reina absoluto em meu coração. Quebra, Senhor, todos os laços de inveja da minha vida. Destrua, Senhor, todo o poder do maligno, todo olho que veio para secar a minha vida. Tira vendas espirituais dos meus irmãos, para que eles compreendam que somente a luz de Deus deve prevalecer como fonte inesgotável de amor e de entendimento. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em campos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso e refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor a teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale de sombra e de morte, eu não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Unge minha cabeça com óleo e arma-me uma mesa na presença dos meus adversários. E o meu cálice transborda de misericórdia e bondade. Na certa, todos me seguirão por todos os dias da minha vida, e nós habitaremos na casa do nosso Pai. Que assim seja, que as profecias do Salmo 23, assim como o Pai Nosso, essa oração maravilhosa, o Pai é nosso e está no céu, e é o nosso guardião, e Ele conhece a verdade do nosso coração. Creia, entrega, confia. Que o seu dia seja lindo, maravilhoso, cheio de Deus. Bom dia, amados irmãos. Paz, luz e muita iluminação e verdade.